Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito fascinante que pode mudar a forma como vemos o mundo, o Cubo Matrix. É uma metáfora poderosa para a gente desvendar o que é realidade, o que é o ego e como funciona a consciência. Se preparem, porque essa jornada aqui promete, viu? E vamos começar com a pergunta, aquela que meio que dá o tom de toda a nossa conversa. A realidade que a gente percebe, sabe? O que a gente vê, ouve, sente. Será que é só isso mesmo? Será que essa é a história completa? Ou talvez tenha algo mais, bem debaixo do nosso nariz? E olha só que pista interessante que a nossa fonte traz. Ela diz que os nossos 5 sentidos são, na verdade, mentirosos adoráveis. A ideia aqui é genial. Não é que eles queiram nos enganar, de jeito nenhum, mas a pintura que eles fazem da realidade, por mais nítida que pareça, é só a camada de cima, é só superfície. Então vamos entrar de cabeça na primeira grande ideia. E se a nossa realidade física, este mundo que a gente chama de real, fosse, na verdade, um cubo metafísico? Um lugar onde tudo que a gente experimenta é, na verdade, uma baita camuflagem. Tá, mas o que é essa tal de camuflagem? Pensa assim, é a aparência física de tudo. Existe uma energia, uma vitalidade universal, e essa energia é meio que forçada a tomar uma forma que a gente consiga perceber. Uma cadeira, uma árvore, nosso corpo. E aqui no nosso plano, essa forma é super rígida, super convincente. Certo. Se o mundo lá fora é uma camuflagem, e nós? O que a gente é dentro disso tudo? E aí que entra o ego. Mas calma, ele não é o vilão da história. Pensa nele como a nossa própria camuflagem interna, a parte de nós que é craque em se virar nesse mundo físico. O ego, então, funciona como uma máscara viva. É uma identidade que a gente cria para conseguir lidar com as coisas, para sobreviver mesmo. Ele depende totalmente do cérebro, dos sentidos, e por causa disso, ele fica preso no tempo linear, passado, presente e futuro. Ele foi feito para operar dentro da camuflagem. E essa dualidade do ego é fascinante, né? Por um lado, ele é super útil, nosso guardião, mantém a gente seguro, dá estabilidade, mas por outro lado, ele é tão bom no que faz que acaba virando um carcereiro. Ele filtra tudo que não bate com a visão de mundo dele, e isso cria uma ilusão muito forte de que a gente está separado de todo o resto. Bom, se o ego é o nosso guardião e ao mesmo tempo nosso carcereiro, o que a gente faz? Briga com ele? De jeito nenhum. A proposta aqui é muito mais inteligente. A gente pode educar o ego. A gente pode treinar essa parte nossa para ela começar a enxergar um pouco mais longe. E essa aqui é a chave de tudo. A abordagem não é de briga, não é de conflito. É de cooperação gentil. É como se a gente sentasse para conversar com um amigo muito, mas muito protetor e, com jeitinho, mostrasse para ele que tá tudo bem abrir a porta e dar uma espiadinha lá fora. Esse processo todo tem um passo a passo. Começa com essa abordagem gentil, essa conversa. Depois a gente educa o ego, mostra outras possibilidades, deixa ele mais flexível. O grande objetivo é alinhar o ego com a nossa parte mais sábia. Quando isso acontece, a mágica acontece. A percepção clareia e a gente começa a ver a camuflagem pelo que ela é. E olha que incrível o resultado final. Um ego treinado deixa de ser um sensor, ele vira um organizador de mão cheia. Em vez de ficar bloqueando tudo, ele aprende a gerenciar uma enxurrada de novas experiências, permitindo que um fluxo de percepção muito maior entre. Ok, a teoria é ótima, mas que tal sentir um pouco disso na prática? Vamos para um exercício de imaginação bem legal, uma maneira da gente sentir esses conceitos em vez de só ficar pensando neles. A fonte chama isso de brincadeira neurolinguística, e eu achei esse nome o máximo. É um convite para a gente usar a imaginação de um jeito consciente, de um jeito divertido, para explorar como a gente constrói a nossa própria realidade. Vamos lá? E a nossa principal ferramenta para essa brincadeira é a intuição. Pensa nela como se fosse o nosso primeiro sentido interno, o mais fundamental de todos. É a bússola que a gente tem para navegar além dos limites da realidade que o ego conhece tão bem. O exercício é bem simples. Se for um momento tranquilo aí, que tal fechar os olhos por um instante e imaginar uma bússola? Só que essa bússola não está na mão, ela está bem aí, na região do coração. Tenta sentir a presença dela. Essa é a bússola interna de cada um. Agora, com essa bússola aí, vamos experimentar duas percepções diferentes. Primeiro, imagina que o nosso self maior, nossa consciência mais ampla, é algo superior, que está acima da gente. Sente o que isso causa. Agora, muda a imagem. Imagina esse mesmo self como algo interior, que vem de dentro. Percebe a diferença?
Uma pode dar uma sensação de distância, a outra de conexão profunda. E o mais legal aqui é que não tem resposta certa ou errada. É uma exploração totalmente pessoal. A ideia é brincar com essas imagens. Qual delas soa mais verdadeira? Qual traz uma sensação melhor de mais integração? A resposta está na própria experiência. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu hoje? Que a nossa realidade física é uma espécie de camuflagem. Que o nosso ego é uma máscara super útil, mas limitada. E a grande notícia, que esse ego pode ser treinado para expandir a nossa consciência. E para essa jornada, a intuição é a nossa melhor bússola. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a forma como a gente se percebe o mundo é, no fundo, uma construção, uma camuflagem que a gente pode aprender a enxergar através, a pergunta que fica é o que a gente escolhe ver a partir de agora. A escolha, no fim das contas, parece ser nossa.